Muito bem, bom dia, que a paz do Senhor esteja enchendo o nosso coração nessa manhã. Espero que você esteja com um dia daqueles que o teu coração esteja aberto para Deus. Espero que seja um dia daqueles que você não se sinta sozinho, desamparado, não se sinta como as pessoas falam para baixo. Porque o nosso Deus, Ele nos toma pela mão, Ele nos conduz, Ele nos encaminha por seu poder, por sua graça. E como é bom nós nos sentirmos protegidos, guardados, nós nos sentirmos cuidados por Ele, porque Ele cuida de nós. Deus, Ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. O não perecer é não ser atingido. O perecer é ser derrotado, parado, quebrado. E Jesus Cristo, Ele, segundo a palavra de Deus, Deus nos deu seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. O perecer e ter a vida eterna são coisas diferentes. Certamente, quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a vida eterna. Mas o perecer é a questão de nós sermos guardados nessa vida, de nós não sermos atingidos, de nós não sermos alcançados, de nós não sermos feridos. Aliás, em alguns momentos podemos ter algumas feridas, mas o Senhor tem nos guardado. Ele olha por nós, Ele olha para mim, Ele olha para você, aonde você está neste momento. E o olhar de Deus é aquele olhar penetrante que olha e vai no mais profundo do nosso coração. Bom dia, Marcele, bom dia, Axel, que já se conectaram. Nós vamos meditar hoje no capítulo 3 do livro de Tito. É o último capítulo da carta de Paulo a Tito. Bom dia, Tânia, que Deus te abençoe. Mas eu queria começar com você, falando com você da importância de nós estarmos debaixo dos cuidados e do olhar de Deus. Ele olha para nós todos os dias. É que nós muitas vezes não nos deixamos conduzir por Ele. Nós tomamos caminhos, escolhas, decisões. Às vezes queremos tomar atalho. Toda caminhada, ela tem um preço ou um tempo para chegarmos a determinado lugar. Geralmente um atalho não é a estrada principal. Um atalho é um caminho cortado, que muitas vezes ele não é da vontade de Deus. Os atalhos que nós tomamos nessa vida por nossa conta, sem consultarmos a Deus, que é o nosso, aquele que nos dirige, aquele que nos conduz. Eu sinto nesse tempo, nessa manhã, e sentei aqui e o Espírito Santo falou grandemente comigo, de pessoas que precisam ouvir a voz de Deus para caminhar nessa vida. Estamos todos os dias estamos à frente ou a ponto de tomarmos decisões. Às vezes tem algumas decisões que são pequenas decisões do dia a dia, e talvez não vão influenciar tão grandemente a nossa caminhada, não vamos tirar tão grandemente do rumo, mas tem outras escolhas que são fundamentais para a nossa vida. E eu sinto de Deus que algumas pessoas estão nesse dia, nesse tempo, tendo que tomar alguma decisão na sua vida. Às vezes a gente protela alguma decisão, sabe? Alguma decisão importante da nossa vida a gente deixa para amanhã, a gente espera um pouco mais. Mas um dia o salmista falou lá no Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele tudo fará. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você, ao abrirmos a meditação dessa manhã. Seu olhar está sobre nós, seu olhar nos conduz. Não deixe de andar pela direção de Deus. Às vezes a gente quer servir a Deus e nós queremos que Deus siga a nossa direção. A gente aponta a direção e diz assim, ó, Senhor, me
me dá a bênção, me dá o êxito nesse caminho que eu escolhi aqui. E muitas vezes nós teimamos, brigamos por ir por aquele caminho. E queremos que Deus nos abençoe num propósito que não é o propósito dele. Então ande debaixo do olhar de Deus. Esteja conduzido por Ele. Eu já fiz na minha vida alguns erros, cometi alguns erros como todos cometem, de decisões, de caminhos a seguir. Mas eu percebi que nada melhor que ouvir a voz de Deus. Que seja um dia de você ouvir a voz de Deus, sabe? E a palavra de Deus ela te conduza, que o Espírito Santo te conduza. Abra o coração para Ele, não fique triste não. A indecisão ela traz em nós uma insegurança. E a insegurança ela produz no nosso coração incerteza. Isso tudo tem a ver com o contrário da fé, isso abala a nossa fé. Firma a tua fé, Ele está no comando. A luta é difícil, mas Ele está no comando, Ele vai te dar vitória, em nome de Jesus. Capítulo 3 do livro de Tito, ele nos fala sobre a salvação que conduz a boas obras. As nossas boas obras, ou as nossas boas atitudes, elas não nos dão salvação. Nós por si só, nós sermos uma pessoa boa, bondosa, uma pessoa que ajuda os demais. Por si só, você conhece muitas pessoas boas, eu conheço também. Mas a salvação, segundo a palavra de Deus, é por Jesus Cristo. Então, a nossa vida com Deus, ela não vem através de um esforço de ajuda. E às vezes as pessoas têm já um amor grande no seu coração e uma boa vontade de ajudar os demais. Ajuda social, ajuda de todas as ordens. São pessoas que estão disponíveis para ajudar o próximo. Mas a salvação que nós estamos falando de Jesus Cristo, elas não provém das boas obras. Poxa, então se eu aceitar Jesus, eu não preciso ajudar ninguém, porque o que me salva é Jesus Cristo. Não. A salvação em Cristo, o Cristo na nossa vida, ele produz amor. E o amor de Cristo nos leva às boas obras. Ou seja, as boas obras, elas são consequência de alguém que tem Cristo no coração. As boas obras são consequências de alguém que tem Cristo no coração. Mas ter Cristo não é consequência de boas obras. Eu quero que você entenda isso. Se você é uma pessoa boa, bondosa, que faz boas obras, não quer dizer que Jesus Cristo esteja na tua vida. Você pode ter boas obras e não ter Cristo. Por outro lado, se você tem Cristo, necessariamente você tem boas obras. Necessariamente você tem coração bondoso. Então quem tem Cristo, automaticamente com ele anda boas obras. Mas quando alguém se esforça para ser bondoso, é naturalmente dele ser bondoso, se ele não tiver Cristo, as suas boas obras levarão ele ao inferno. Tem um provérbio popular que você deve ter escutado, que de boas intenções o inferno está cheio. Quem inventou esse provérbio quer dizer que não basta apenas boa vontade, além da boa vontade, nós precisamos de Cristo no coração. E esta primeira parte do livro de Tito, no capítulo 3, Paulo escreve para Timóteo algumas coisas nesse sentido. E aqui ele fala assim, versículo, eu quero parar um pouquinho com vocês aqui no versículo 7. Para que sejam justificados pela sua graça, fossem feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra, e quero que procuremos com firmeza que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, depois da primeira e da segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e por isso si mesmo já está condenado. E Paulo está dizendo que nós não devemos nos desgastar com disputas doutrinárias, disputas de profundidade em relação a tantos conceitos que na verdade não vamos trazer salvação. O que Paulo está dizendo é que tem pessoas que vivem disputando hoje em dia nas redes sociais. Antigamente, quando não existia redes sociais, as pessoas precisavam se reunir. Elas se reuniam numa roda de conversa, elas conversavam e ali elas debatiam, discutiam ou trocavam ideias e muitas vezes discordavam umas das outras. Bom dia, Marisete, que Deus te abençoe. Paulo está dizendo que nós devemos evitar essas disputas que não levam a nada.
E hoje nós temos então assim a oportunidade através da rede social, da internet e essas comunicações todas que nós, por exemplo, nos possibilita de nós estarmos reunidos aqui num grupo grande de pessoas de vários lugares estudando a palavra de Deus, mas por outro lado também possibilita as pessoas abrirem discussão de todas as ordens, se ofenderem, ficarem de mal, discutirem seriamente a respeito de preceitos e conceitos políticos, por exemplo. Conceitos políticos. Enquanto eu vejo assim muitas pessoas disputando questões políticas, filosóficas, doutrinárias, como que fosse apoiando partidos dentro do meio cristão, e ao tempo que estão disputando essas opiniões, entendidos, algumas pessoas são tão presunçosas que sabem tudo, e disputam e discutem, e quanto isso, pessoas estão indo para o inferno porque não há quem pregue a elas, pessoas perdidas. Nós somos chamados para buscar os perdidos, levar a palavra de Deus. Isso é uma primeira boa obra, que quando nós temos um Cristo no coração, a primeira boa obra que nós queremos praticar é levar Jesus Cristo a transformar a vida de alguém, e levar o amor de Cristo, a graça do Senhor, não é apontar pecado, não é apontar... Então, quando nós disputamos quem é que canta melhor, quem que tem a doutrina melhor, qual a roupa que alguém deve usar, quando nós disputamos essas questões aí, a cada dia elas deixam de ser importantes, uma vez que há uma urgência de salvar os perdidos. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, e você sabe que eu gosto de trabalhar com exemplos para que a gente possa entender qual é a urgência e a importância, ou o que é importante e urgente na nossa vida e o que é supérfluo. Vamos dizer que você está lá na tua casa, está todo mundo perfeito, a tua família está lá, está todo mundo bem, e dá aquelas discussões, pequenas discussões no dia a dia. Alguém que deixou alguma coisa fora do lugar. Alguém que sujou um prato, deixou na pia e não limpou. Alguém que deixou o banheiro em desordem e não arrumou. Alguém que deixou o sapato fora do lugar. Tá tudo bem e você tá lá discutindo essas coisas. Uns com os outros, muitas vezes tendo briga, disputas por isso. Mas vamos dizer que de um momento para o outro, naquela família, uma pessoa adoeceu, caiu, machucou, houve um acidente. Ninguém mais está se importando se o banheiro está sujo, se a pia está cheia de louça. Ninguém está se importando se o sapato está fora do lugar. Ninguém está se importando se a cama está desarrumada. Porque naquele momento, aquela família ela não está importada com o supérfluo, ela está importada com aqueles que estão perdidos. Porque alguém que se machucou, ela pode morrer, e é mais importante a vida naquele momento. Nós estamos num tempo que, no nosso meio cristão, no ministério da palavra e tudo mais, não é um momento de nós nos importarmos com qual o casaco que nós vamos na igreja, com qual sapato, como nós devemos cumprimentar alguém, como deve ser a sequência de um culto, se o louvor X deve ser tocado primeiro, o horário. Porque essas coisas, no tempo da urgência, à medida que pessoas estão indo para o inferno, a urgência agora é salvar pessoas. A igreja, a urgência das pessoas não é cuidar dos detalhes, tirar as poeirinhas dos cantos. A urgência agora é alcançar os perdidos, abraçá-los, levar o amor de Cristo a ele. O que Paulo está dizendo aqui, e eu estou tirando essa passagem de Tito aqui no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: mas evita questões tolas, genealogias, contendas, que são brigas, né? Debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem faccioso, aquele que tem facção, ou que tem o coração dividido, enfim, esse tal está pervertido, diz a palavra de Deus, e vive pecando. Depois da primeira e da segunda correção, evita-o, já por si mesmo está condenado. Ora, nós não tentamos convencer ninguém de nada, nós queremos levar o Senhor Jesus. A palavra conversão não é convencer, é converter para Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para convencer ninguém. Eu não estou preocupado em convencer alguém que a minha igreja é certa, que a minha religião é certa, que, enfim,
que a maneira que eu prego é certa, eu estou preocupado que o Espírito Santo possa converter corações ao Senhor Jesus Cristo. E dentro do processo de evangelismo, começa com a informação, a proclamação. O primeiro passo no evangelismo é proclamar, é divulgar. Um dia foi escrito na palavra de Deus: como crerão se não há quem pregue? Nós precisamos levar a palavra, e não somente com a nossa expressão vocal, com a comunicação verbal, mas também com o nosso exemplo, com a nossa vida, especialmente com o nosso sentimento. Não tem nada mais que impacte a vida de alguém que está perdido que perceber o amor de Cristo no coração de alguém. E um coração que está cheio do amor de Deus, ele não é de contenda, ele não é de disputa, ele não é de briga. Ele não fica disputando com ninguém. Quem é o primeiro, quem é o segundo, terceiro. Não existe primeiro e segundo nos céus, amados. Existem todos, salvos, pessoas salvas ou perdidas, indo para o inferno. Não existe quem é o primeiro, segundo, terceiro em importância. Talvez você olhe para a cidade e veja um segmento de pastores, igrejas, evangélicos pregando o evangelho. Eu quero dizer que não tem nenhum melhor ou pior, não importa se a igrejinha dele é desse tamanho e tem um prédio grandão lá, cheio de gente. Não existe o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Existe quem é salvo e quem não é. Não existe o salvo especial, o salvo cheio de unção. Dentro da importância do reino, existe aquele que faz a vontade do Senhor, e fazer a vontade do Senhor é levar a palavra dele com amor. Então Paulo está escrevendo a Tito que a salvação conduz às obras, o que Jesus Cristo conduz a boas obras, e não as boas obras conduzem a Jesus Cristo. Jesus Cristo nos leva a amar, mas amar por si só, fraternalmente, não nos dá salvação. Eu sou uma pessoa amorosa, graças a Deus, mas aceita Cristo no teu coração então. Amém? Poxa, eu sou uma pessoa amorosa, eu tenho facilidade de gostar das pessoas, de me apegar às pessoas, graças a Deus por isso. Porém, você precisa do amor de Jesus, você precisa da primeira pessoa que você tem que se apegar, já que tem tanta facilidade de amar e se apegar, se apega a Jesus. Primeiro porque Ele nunca vai te decepcionar. Amém? E as maiores feridas da nossa alma são as decepções amorosas. E as decepções amorosas não é só a questão sentimental do namorado, do noivo, do marido, da mulher brigar com você, te abandonar. As decepções sentimentais, elas vêm quando um filho, ele já não nos abraça mais, não nos visita mais. A decepção amorosa, ela vem quando um amigo muito querido nos deixa de lado. A decepção amorosa é quando aquela pessoa que amamos, quem sabe nosso pastor, ele já não nos dá mais atenção. Isso é decepção amorosa também, porque o amor não é só o amor sentimental. O amor, ele tem em todas as áreas, e em todas as áreas da vida, enquanto amamos, podemos ficar decepcionados, frustrados e, portanto, magoados. Mas tem um amor que não nos decepciona, é o amor de Jesus. É importante que você experimente esse amor, e à medida que você experimenta esse amor, você vai ser levado às boas obras. Pastor, mas eu amo todo mundo, eu tenho o coração aberto, eu tiro a minha roupa do corpo para dar para alguém. Eu tiro o último pacote de feijão da minha despensa e dou, se for preciso. Graças a Deus, continue assim. Só que tem uma coisa: por si só você fazer isso não te levará ao céu. Você precisa de Jesus, e precisa que no teu coração, que tange a sentimentos colocados por Jesus, eles estejam aqui. Então, Paulo, e que você não fique disputando quem é o melhor, quem é o pior. Se você faz parte da nossa igreja, da Igreja Fogo, graças a Deus por isso. Mas nós não somos o melhor. E nem somos pior que ninguém, nós somos igual a todo mundo na presença de Deus. Se aceitamos Cristo no coração, nós somos salvos em Jesus. Não tem nada de mais especial, de menos especial. E se Jesus está no coração de alguém, ele pode efetuar curas, milagres, transformação. Em qualquer um que tenha Jesus no coração pode expressar um milagre. Nós não somos a única porta que leva à salvação, nós não somos a única porta que leva à cura, nós não somos a única porta que leva ao milagre. A única porta que leva ao milagre é Jesus Cristo. E aonde tiver Jesus se manifesta os dons do sobrenatural. Agora, importa que há disputas, contendas, que muitas vezes tem uma prepotência de querer ser melhor que os demais. Certamente Jesus não está no meio deles, porque a prepotência não faz parte
do Evangelho. De onde tirou essa fala, pastor? Eu tirei de Timóteo capítulo 13. Depois você lê direitinho e vê se eu estou um pouco interpretando o que ele está escrevendo aqui, mas você vai perceber que é isso que ele está dizendo a Tito. Olha, evita as contendas, genealogias, debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Sabendo que quem está perdido nisso aí está pervertido e vive pecando, já por si está condenado. Que somos justificados pela graça, somos herdeiros de Jesus, em Jesus. E devemos nos aplicar então às boas obras, a fazer coisas boas. Jesus nos leva a fazer coisas boas. Eu não vi nunca ninguém ser levado por Jesus a fazer coisas ruins. Eu nunca vi Jesus levar pessoas a fazer contenda. Eu nunca vi Jesus levar pessoas a revanchismo. Eu nunca vi Jesus levar ninguém a ser arrogante. Poxa, mas eu vejo tanto cristão arrogante. Bom, é decisão no coração deles, não que Jesus esteja no coração deles. Não tem como isso acontecer. Jesus nos leva a ter paz, a amar, a ser receptivos, a sermos hospitaleiros. Jesus nos leva a ter um coração mais do que bondoso, um coração aberto para a sua obra. Quando alguém age fora disso aí, não foi Jesus que o levou. Alguém uma vez me falou, quando eu falava de Cristo, olha, eu não suporto esses crentes, porque são muito prepotentes, são isso, são aquilo. Crentes pode ser assim, mas aquele que tem Cristo no coração não é assim. Eu falei, olha, você precisa conhecer mais pessoas que tenham Cristo no coração. Até então você conheceu pessoas religiosas, mas quando você conhecer pessoas que têm Cristo no coração, você vai ver o impacto que ela produz na nossa vida. Quando nós temos na nossa vida a presença de Jesus. E Paulo está escrevendo assim. E depois tem as recomendações finais que Paulo escreve a Tito, e com isso eu vou acabar e orar. Eu espero que seja para nós essa manhã. Ele diz: quando te enviar Artemas ou Tíquico, apressa-te a vir ter comigo a Nicópolis, porque tenho resolvido invernar ali, ou seja, passar o inverno. Ajuda com empenho a Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte na sua viagem. E os nossos também aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutíferos. Ou seja, versículo 14, eu quero acabar essa meditação. Para que Paulo está escrevendo para Tito, e está escrevendo para mim e para você. Para que os nossos aprendam a aplicar-se às boas obras, para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam infrutuosos, ou seja, sem frutos. Paulo está pedindo, olha Tito, os nossos, os que são nossos, aprendam a fazer boas obras e suprir as coisas necessárias para os demais, a qual está faltando, a fim de que não sejam infrutuosos, ou seja, que deem muito fruto. E a minha oração nessa manhã é para que você seja grandemente usado por Deus, juntamente à tua casa, à tua família, que você se sinta bem com isso. Não dispute mais nada. Quando alguém vier, de alguma maneira, tentar te tirar do centro da paz, com discussões bobas, não dê bola não. Você não ganha nada em vencer uma discussão. Quem é o partido tal, A, B ou C, quem é da filosofia tal, quem é da igreja tal, quem é que é mais poderoso? Só tem um poderoso, Jesus Cristo. Sinta que Ele está no teu coração e vive em paz. Siga o teu caminho em paz e vá fazer o projeto que Deus tem para a tua vida. Viva bem com todos, mas especialmente tenha Cristo no coração. Vamos orar nessa manhã. Senhor, eu te agradeço pelo teu mover, por tua graça, pela tua presença. Que tu alcance nessa manhã todos nós que precisamos da tua direção a cada dia. Nos tira o peso das disputas, das contendas da nossa vida. Pai querido, nós não temos nada contra ninguém quando temos o teu amor. De todos os segmentos religiosos, de todas as opções sexuais, de todas as cores, as raças, de todas as camadas sociais. Tu nos dá um amor para com todos e nós não temos nenhuma disputa com ninguém, meu Pai. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém ou para acusar ninguém de nada. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, para que o teu amor alcance todos e dê a direção a todos. Que tu venha nesse tempo, Pai querido, alcançar os nossos familiares, os nossos amigos, os colegas de trabalho, os vizinhos, através da nossa vida, como uma pessoa que transmite paz, a tua presença, o teu doce Espírito Santo. Que a tua direção seja sobre a vida de cada um de nós. Que tu nos tire esse peso, de alguma maneira, nós sermos religiosos e tentarmos defender a nossa religião, a nossa denominação. Pai querido, nós não precisamos dessa defesa. Nós precisamos seguir o teu caminho como teus filhos e ser conduzidos pela tua mão.
entre em cada família, lar, coração, nessa manhã e produza algo novo, profundo, que venha de Ti. Olha para mim nessa manhã, olha para nós nessa manhã. Queremos viver só para Ti, Senhor. Venha abençoar a vida de cada um com um tempo de paz, de avanço, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amados, hoje quinta-feira, hoje a gente se reúne 8 horas da noite aqui na Santos Dumont. Estaremos juntos ali ministrando a palavra de Deus e a gente transmite o culto online. Se porventura alguém não puder ir pessoalmente e quiser assistir o culto ali, a gente tem um momento de louvor, adoração e ministração da palavra. Amanhã, 11h30 da manhã, a gente vai estudar sobre a carta de Paulo a Filemon. E é uma carta com um capítulo só. E este capítulo a gente vai estudar amanhã. E nós vamos aprender algumas coisas que Paulo ensinava para este homem chamado Filemon. Vamos também aprender quem era Filemon. Paulo a gente já sabe quem é. Quem era Filemon e como essa passagem pode impactar a nossa vida no dia de amanhã. Mas por enquanto, a porção de hoje leia capítulo 3 da carta de Paulo, carta pastoral de Paulo a Tito. E deixe que ela abençoe e conduza a tua vida. Não temas não te importe, Jesus é conosco. Paulo falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus te abençoe nesse dia, em o nome do Senhor Jesus Cristo.